Existe um lugar dentro de você, um espaço de silêncio e poder, onde a vida se expressa em sua mais pura melodia. Imagine por um instante que a sua consciência é um rádio perfeitamente calibrado, sintonizado na frequência exata do universo. A música que toca é clara, harmoniosa, ressonante. É o som do fluxo, da intuição, da presença. Neste estado, tudo é fácil. As decisões são claras, a criatividade flui sem esforço, e uma paz profunda permeia o seu ser. Você está em casa, mas então algo acontece. No início é quase imperceptível, um chiado sutil no fundo da melodia. Uma leve interferência, um pensamento. Será que eu tranquei a porta? E logo outro. O que aquela pessoa quis dizer com aquilo? E mais um. Eu não sou bom o suficiente para isso. Essa é a estática. No começo você a ignora. A música ainda é audível, mas a estática é insistente. Ela cresce em volume, em intensidade. Os pensamentos se tornam mais rápidos, mais altos, mais caóticos. A frequência clara da vida é invadida por um ruído branco de preocupações, medos, julgamentos e memórias. O chiado se torna um zumbido, o zumbido se torna um rugido, até que a música original desaparece. Você se esqueceu dela, e aqui reside a grande ilusão que aprisiona a humanidade. Você começa a acreditar que a estática é a realidade. Você acredita que esse ruído incessante na sua cabeça é a canção da sua vida. Você se acostuma tanto com a dissonância que a harmonia se torna uma memória distante, um sonho que você não tem certeza se realmente viveu. O que chamamos de pensar demais não é um excesso de inteligência ou uma falha de caráter. É uma estática vibracional. É um vazamento constante da sua energia vital, uma distorção crônica da sua percepção. Esta não é uma conversa sobre pensamento positivo. É uma conversa sobre silêncio, sobre redescobrir a música por trás do ruído, sobre desligar a estática para que você possa finalmente ouvir a si mesmo e, ao fazê-lo, ouvir a própria vida. Vamos juntos agora explorar a arquitetura dessa prisão invisível. Não para admirá-la, mas para encontrar o caminho para fora. Para entender a saída, primeiro precisamos entender as paredes. E a primeira parede é a nossa compreensão do que o pensamento realmente é. Nós fomos ensinados a acreditar que pensar é uma ação que nós iniciamos, que eu decido pensar. Mas observe com honestidade, com calma. A vasta maioria dos seus pensamentos não são criações voluntárias. Eles simplesmente aparecem. O pensamento, em sua natureza mais comum, não é uma criação. É um eco. É um fantasma. É a reverberação de tudo o que já foi. Cada memória, cada ferida, cada condicionamento, cada medo absorvido da sua família, da sua cultura, das suas experiências. Sua mente é um vasto arquivo, e os pensamentos são apenas o sistema de catalogação rodando em um loop infinito, trazendo à tona velhas informações, incessantemente. Eles não são novos, são repetições. E é por isso que seus problemas de hoje parecem tão estranhamente familiares aos de ontem. São os mesmos ecos, ressoando em câmaras diferentes. Agora vamos aprofundar a nossa metáfora. A estática não é apenas um som. Ela tem uma física, uma energia. Cada pensamento que surge em sua consciência emite uma frequência específica. Pense nisso. Quando você sente ansiedade, os pensamentos são rápidos, elétricos, caóticos. Eles criam uma frequência alta, instável, vibrante, que agita todo o seu sistema. É a estática de alta voltagem. Quando você está preso em um padrão de tristeza ou ressentimento, os pensamentos são lentos, circulares, pesados. Eles criam uma frequência densa, baixa, que parece puxar tudo para baixo. É a estática de baixa frequência, um lodo vibracional. Seu campo energético pessoal, a aura de vida que o rodeia, é como um instrumento musical de uma sensibilidade inimaginável, uma harpa cósmica. Cada pensamento de estática é como um dedo descuidado que toca uma corda, criando uma nota dissonante. Um pensamento de preocupação desafina uma corda. Um pensamento de autocrítica desafina outra. Um fluxo constante de pensamentos aleatórios e reativos mantém todo o seu instrumento em um estado de desafinação crônica. E como isso se manifesta em sua vida diária? Fisicamente, se manifesta como uma fadiga que o café não cura. Uma tensão nos ombros e na mandíbula que nunca relaxa completamente. Mentalmente, é a falta de foco, a incapacidade de estar presente, a sensação de estar sempre em outro lugar. Emocionalmente, é a irritabilidade, a reatividade, a sensação de estar sempre no limite. Você não está doente, você está desafinado. A estática está consumindo a energia necessária para manter sua harmonia. E aqui a arquitetura da prisão se revela em sua genialidade cruel. Ela cria um loop de feedback que se auto-reforça.
Seu campo energético, vibrando com a dissonância da estática mental, funciona como um ímã. Pela lei da ressonância, um campo desafinado não pode atrair experiências harmoniosas. Ele atrai, inevitavelmente, situações, pessoas e eventos que ressoam com a sua própria dissonância. Se a sua estática interna é de frustração, você encontrará mais engarrafamentos, mais burocracia, mais pequenas irritações que validam essa frustração. Se a sua estática é de carência, você atrairá relacionamentos que reforçam a sua sensação de não ser suficiente. A vida não está punindo você. Ela está simplesmente espelhando a sua frequência. Ela está lhe devolvendo o eco da sua própria canção. E o que a mente faz quando confrontada com essas experiências dissonantes? Ela pensa mais sobre elas. Ela analisa, julga, reclama, se preocupa. Ela cria uma nova camada de estática, mais densa, mais alta. Essa nova estática desafina ainda mais o seu campo energético, que por sua vez atrai experiências ainda mais desafinadoras. Você vê o ciclo? O pensamento cria a dissonância. A dissonância atrai a experiência. A experiência gera mais pensamento. É uma serpente que morde o próprio rabo. Uma prisão cujas paredes são construídas pelos próprios prisioneiros e cuja fechadura está do lado de dentro. Você está preso em um eco, acreditando que ele é uma voz original. E enquanto você lutar contra os ecos, só criará mais barulho. A saída não está em lutar. Está em compreender o segredo do carcereiro. Por muito tempo, você esteve olhando para o problema de forma equivocada. Você esteve tentando consertar a estática. Você tentou pensar pensamentos positivos para abafar os negativos. Você tentou se distrair, se ocupar, para não ter que ouvir o ruído. Você tentou analisar a origem de cada pensamento, esperando que, ao entendê-lo, ele fosse embora. Isso é como tentar organizar o chiado de um rádio em uma melodia. É exaustivo e inútil. O ponto de virada, a grande revelação, o segredo que desmonta toda a estrutura da prisão é este. O problema não é a estática. O problema não são os pensamentos. O problema é que você acredita ser o rádio com defeito. Você se identificou completamente com o ruído. Você fundiu a sua identidade com a cacofonia da sua mente. Você diz, eu estou ansioso, mas isso não é verdade. Você é a consciência na qual a sensação de ansiedade está aparecendo. Você diz, eu estou com raiva, mas isso não é verdade. Você é o espaço no qual a energia da raiva está se movendo. Você diz, eu sou um fracasso, mas isso não é verdade. Você é a presença que está observando um pensamento de fracasso passar como uma nuvem no céu. Esta é a chave, a identidade. Imagine novamente o rádio. Há a música, a melodia clara da vida. Há a estática, o ruído dos pensamentos. Mas há um terceiro elemento, um que sempre esteve lá, mas que você ignorou. O ouvinte. Quem é que percebe tanto a música quanto a estática? Quem é que está ciente do silêncio entre as notas e do caos do ruído? Esse é você. A sua verdadeira natureza não é o pensamento. É a consciência que ouve o pensamento. A consciência não é um pensamento. Ela não tem forma, não tem nome, não tem história. Ela é o espaço silencioso, imóvel e eterno, no qual todo o drama da sua vida se desenrola. Ela é o ouvinte. O ouvinte não se importa com o que está tocando no rádio. Ele simplesmente ouve. Ele não é afetado pela estática. Ele não é elevado pela música. Ele é a presença constante por trás de toda a experiência. Ele é o céu e os pensamentos são as nuvens. O céu não se importa se as nuvens são brancas e fofas ou escuras e tempestuosas. Ele simplesmente as permite passar, sabendo que a sua natureza azul e vasta permanece intocada. Então, como essa fusão, essa falsa identidade aconteceu? Por que acreditamos ser as nuvens e não o céu? Isso começa na infância. Desde muito cedo, somos ensinados a nos identificar com a nossa mente. Quando uma criança sente raiva, os adultos dizem, você é um menino zangado. Não dizem, você está sentindo a energia da raiva passar por você. Quando temos um pensamento de dúvida, nos dizem, você precisa ter mais confiança em si mesmo. Eles reforçam a ideia de que você e a sua mente são a mesma coisa. A sociedade, a escola, a família, todos contribuem para a construção de uma narrativa mental, um eu conceitual. Esse eu é uma colagem de memórias, crenças, rótulos e papéis. Eu sou João, sou advogado, sou tímido, gosto de futebol, não sou bom em matemática. Essa estrutura é o ego, e nós passamos a vida inteira protegendo e polindo essa estátua mental, acreditando que ela é quem somos. Mas ela é apenas uma coleção de pensamentos. É a estática organizada. O poder de um único momento de desidentificação pode abalar essa estrutura até os seus alicerces. Talvez já tenha acontecido com você.
Um momento de choque, de beleza avassaladora ou de perigo iminente. Por um instante, a mente para. O ruído cessa. E nesse silêncio, há uma clareza, uma paz, uma sensação de ser que é muito mais real e profunda do que qualquer pensamento. Ou talvez aconteça de forma mais sutil. Em um momento de quietude, você está observando sua própria mente girar e pela primeira vez, você a vê pelo que ela é. Você observa um pensamento de preocupação surgir e em vez de ser varrido por ele, uma parte de você permanece ancorada, observando. E nesse momento, uma percepção surge, clara como cristal. Isso não sou eu. Isso é apenas um pensamento de preocupação passando. Essa é a primeira fresta de luz na parede da prisão. É o momento em que o ouvinte acorda para si mesmo. É a descoberta de que você não é o ator no palco, nem mesmo o roteiro. Você é o espaço silencioso do teatro no qual toda a peça acontece. Essa percepção por si só é o começo da liberdade. Porque o que você observa, você não é. E o que você não é, não pode mais controlá-lo. Saber que você é o ouvinte é a chave. Mas uma chave só é útil se for usada. A liberdade não é um evento único, mas uma prática contínua. É o ato de, momento a momento, escolher onde colocar a sua atenção. É aqui que a jornada se torna prática, tangível, real. A prática da libertação pode ser resumida em 3 passos simples, mas profundos: notar, nomear e não se engajar. O primeiro passo é notar. Isso requer o cultivo de uma nova sensibilidade. É como treinar o seu ouvido para detectar o primeiro sinal de chiado na rádio, antes que ele se torne um ruído avassalador. Durante o seu dia, comece a prestar atenção ao pano de fundo da sua mente. Em que momento um loop de pensamento começa? Geralmente é acionado por um evento externo ou uma sensação interna. Um e-mail chega e o padrão de preocupação com o trabalho é ativado. Alguém o critica e o padrão de não sou bom o suficiente começa a tocar. Apenas note, sem julgamento. Apenas reconheça. A estática começou. O segundo passo é nomear. Uma vez que você notou o padrão, dê a ele um rótulo neutro e genérico. Isso é crucial. Não diga estou preocupado com o relatório. Isso o identifica com o pensamento. Em vez disso, diga a si mesmo, internamente: o padrão de preocupação apareceu de novo. Ou, isso é pensamento de planejamento. Ou, aí está a narrativa da autocrítica. Nomear o padrão faz algo mágico. Ele o externaliza. Ele o transforma de uma verdade subjetiva, eu estou preocupado, em um objeto mental que você pode observar. Ali está um pensamento de preocupação. Você o tira do centro do seu ser e o coloca à sua frente. O pensamento perde o seu poder hipnótico quando é visto como um evento impessoal, um padrão de energia repetitivo, como o zumbido da geladeira. O terceiro e mais importante passo é não se engajar. Uma vez que você notou e nomeou o pensamento, você tem uma escolha. O hábito antigo é mergulhar no pensamento, segui-lo, debater com ele, tentar resolvê-lo. Esse engajamento é o que alimenta a estática. A nova escolha é, conscientemente, retirar a sua atenção do pensamento. Imagine que cada pensamento é uma mão que se estende e lhe oferece uma corda. Se você a segura, começa um cabo de guerra. Você puxa, o pensamento puxa de volta. É uma luta que consome toda a sua energia. Não se engajar é simplesmente não pegar a corda. É deixar a mão estendida no ar, sem dar a ela a sua energia. E para onde vai a sua atenção? Você a redireciona para o presente, para a realidade sensorial, não conceitual. Traga sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta a sensação física da respiração. Ou traga sua atenção para os sons ao seu redor. Ouça-os sem rotulá-los. O som do trânsito, o canto de um pássaro, o silêncio na sala. Ou sinta o contato do seu corpo com a cadeira, dos seus pés com o chão. Cada vez que você faz isso, você está retirando o combustível do fogo da mente. Você está deixando de regar a erva daninha do pensamento compulsivo. É fundamental entender. Isso não é uma luta. Não é reprimir ou suprimir pensamentos. A repressão cria mais pressão, mais conflito interno. Isso é uma liberação. É como segurar uma pedra com o punho cerrado. A tensão está no ato de segurar. Soltar não requer esforço. É a cessação do esforço. A energia que antes era usada para segurar a pedra, para lutar no cabo de guerra com os seus pensamentos, agora fica disponível para você.
é uma energia imensa. No início, a mente resistirá. O hábito de pensar é forte. Você redirecionará sua atenção para a respiração, e 3 segundos depois, a mente o terá fisgado de volta para a história. Não importa. Com gentileza, sem se julgar, você simplesmente nota de novo, nomeia de novo e redireciona de novo. 1000 vezes por dia, se necessário. Cada vez que você o faz, você enfraquece o hábito do pensamento compulsivo e fortalece o músculo da sua consciência. Com a prática contínua, algo notável começa a acontecer. A estática acumulada, a carga energética dos padrões de pensamento antigos que estava armazenada em seu campo, começa a se dissipar. Os padrões perdem a sua força, o seu poder de atração. O ruído de fundo da sua vida começa a diminuir. E no espaço criado por esse silêncio crescente, a música original, a melodia da sua própria presença, começa a ser ouvida novamente. Tímida no início, mas se tornando cada vez mais clara, mais forte, mais constante. Você está voltando para casa. Você está se sintonizando novamente. Quando a estática da mente se acalma, o que resta não é um vazio, mas uma plenitude. O que emerge é o seu estado natural de ser, um estado que os psicólogos chamam de fluxo, mas que os sábios de todas as eras conheceram simplesmente como ser. O estado de fluxo não é um pico de performance raro e místico, reservado para atletas de elite ou artistas geniais. É o estado de nascimento de todo ser humano. É a experiência de viver quando a interferência do pensamento compulsivo é removida. É a vida em plena sintonia. Os benefícios dessa sintonia não são abstratos. Eles são tangíveis e transformam cada aspecto da sua existência. Primeiro vem a clareza e a intuição. A sua intuição sempre esteve falando com você, mas a sua voz é sutil, um sussurro. Ela era abafada pelo grito da estática mental. Quando o ruído diminui, a música da sua sabedoria interior se torna clara e audível. As decisões que antes pareciam complexas e agonizantes se tornam simples. Você não precisa mais fazer listas de prós e contras. Você simplesmente sabe. Há um sentimento de certo ou errado que guia suas ações a partir de um lugar de profunda inteligência, muito além da mente lógica. Em seguida, floresce a criatividade e a resolução de problemas. A mente pensante só pode trabalhar com o que já sabe, com os ecos do passado. As verdadeiras soluções, as ideias inovadoras, não vêm do pensamento. Elas surgem espontaneamente do silêncio, do espaço entre os pensamentos. Quando você está relaxado e presente, livre da pressão de ter que descobrir, a resposta simplesmente aparece, completa e perfeita. Você se torna um canal para uma criatividade que não é sua, mas que flui através de você. Sua presença transforma seus relacionamentos. Quando você está preso na sua cabeça, você não está realmente com a outra pessoa. Você está conversando com a sua ideia dela, com as suas projeções, com os seus pensamentos sobre o que ela está pensando. Quando você se torna o ouvinte silencioso, você se torna presente. Você oferece aos outros o maior presente que um ser humano pode dar a outro. A sua atenção plena e sem julgamentos. As conexões se aprofundam. A comunicação se torna real. Você ouve o que não é dito. E finalmente você começa a experimentar o que muitos chamam de sincronicidade. A vida parece se organizar ao seu redor de uma forma mágica e sem esforço. As pessoas certas aparecem no momento certo. As oportunidades surgem do nada. Isso não é mágica, é física. Seu campo energético, agora claro e harmonioso, atrai experiências e pessoas que ressoam com essa mesma harmonia. A vida para de ser uma luta e se torna uma dança. Você está em fluxo com o universo, e o universo flui com você. A liberdade que você descobriu carrega consigo uma responsabilidade. A responsabilidade da manutenção. A tarefa agora é a prática diária e consciente de escolher ser o ouvinte. De notar a estática assim que ela surge, e com amor e paciência, redirecionar sua atenção para o silêncio do presente. Não haverá um dia em que a mente pare de produzir pensamentos para sempre. As nuvens sempre passarão pelo céu, mas você não precisa mais se perder na tempestade. Você pode descansar na vastidão do céu, observando tudo passar com uma paz que não é deste mundo, porque ela é a fundação do mundo. Lembre-se sempre, a sua realidade externa, as situações, os relacionamentos, a sua saúde, tudo o que você experimenta é apenas um eco da frequência que você está emitindo a partir do seu interior. Silencie o ruído, ajuste a sua frequência.
e ouça a magnífica sinfonia que a vida sempre esteve tocando para você.